Amigos internautas, eu sou o professor André Luiz, da cidade de Itaúna, e nesta aula vamos trabalhar escalas termométricas e as suas conversões. Então nesta aula eu vou mostrar para vocês como que converte essas respectivas escalas. Meu e-mail é este aqui, alguma dúvida pode mandar e-mail, e aqui embaixo aqui, ó, está o endereço do meu canal no YouTube. Por favor, inscrevam-se neste canal para que vocês possam acompanhar as demais aulas que eu vou postar. Introdução. As escalas termométricas são mecanismos utilizados para medir a temperatura dos corpos. Existem vários tipos de escalas, das quais as mais conhecidas são a escala Celsius, escala Kelvin e escala Fahrenheit. Por que o interesse de formular, de criar essas escalas termométricas? Pelo seguinte, né? A temperatura ela é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo, indicando o seu estado térmico, ou seja, quanto maior a agitação das partículas que compõem o corpo, maior será a temperatura dele. Então as escalas surgiram da necessidade de quantificar o quanto um corpo está quente ou frio. Então essas escalas surgiram de acordo com este princípio, né? Primeiro que a gente vai ver é a escala Celsius. Este aqui é o nosso amigo Anders Celsius, né? O nosso grande colaborador para as ciências aí, né? Então a escala Celsius é a mais comum entre todas. Foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. O que esse senhor estabeleceu? O que ele fez? Ele estabeleceu pontos fixos da sua escala, como sendo os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água, ou seja, 0 graus para o ponto de fusão de gelo e 100 graus para o ponto de ebulição da água. A escala Fahrenheit, o inventor é esse senhor aqui, né, o Daniel Gabriel Fahrenheit, ele também é inventor do termômetro de mercúrio. E o que essa escala qual que é o princípio dessa escala? Esse senhor aqui, em seus estudos, obteve uma temperatura de 32 Fahrenheit para uma mistura de água e gelo, e uma temperatura de 212 Fahrenheit para a água fervente. Então, assim, na escala Fahrenheit, a água vira gelo a uma temperatura de 32 Fahrenheit e ferve a uma temperatura de 212. É a escala mais utilizada nos países de língua inglesa. Então, se você for para um país inglês aí, né, e tiver apenas um termômetro de escala Celsius, você vai ter que converter Fahrenheit para Celsius para você saber quanto está aquela temperatura naquele dia, naquele instante, naquele determinado país. Então, para isso você vai ter que fazer uma continha, que eu vou mostrar para vocês aqui como que é, no decorrer da aula. É bem tranquila, tá? A escala Kelvin e o zero absoluto. Como já foi dito, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Sendo assim, a menor temperatura corresponde à situação na qual essa agitação cessa. Esse é denominado de zero absoluto. Na prática, esse ponto é impossível de se alcançar. Contudo, esse valor foi alcançado teoricamente na escala Celsius e corresponde a um valor igual a menos 273,15 graus Celsius. Arredondando, né, aproximadamente menos 273. Então, essa escala é outra escala, né? O grande colaborador também dessa escala foi William Thomson, um grande cientista. Quem estuda química sabe de quem eu estou falando, né? Então vamos continuar aqui. Aqui é a relação entre as três escalas. Aqui é o ponto de ebulição da água, nas três escalas, ou seja, onde a água deixa de ser líquida e passa a ser vapor, né, gasosa. E aqui é o ponto de fusão do gelo, onde o gelo deixa de ser sólido e passa a ser líquida, água líquida, ou vice-versa, onde a água deixa de ser líquida e passa a ser sólida. Então, olha, podemos relacionar as três escalas da seguinte forma. Para fazer a mudança de qualquer valor de uma escala para outra, podemos utilizar a seguinte relação, onde TC significa temperatura em Celsius, TF, temperatura em Fahrenheit, e TK, temperatura em Kelvin. Decorem estas três formulazinhas aqui que a gente vai precisar dela. Daqui a pouco eu volto aqui para mim falar mais um pouco sobre essa
formulazinha aqui. Então decorem ela, tá? Para não vacilar em concurso e nem em prova, né? Qualquer prova aí. Então olha aqui, eu vou demonstrar através de exemplos, né? Através de problemas. Presta atenção. Um determinado dia, a temperatura mínima registrada na cidade A foi de 50 graus Fahrenheit e a máxima foi de 68 Fahrenheit. Eu quero saber quantos graus na escala Celsius correspondem a essas temperaturas. Então eu vou ter que converter Fahrenheit para Celsius. Já a letra B quer saber o seguinte: a que temperaturas esses mesmos valores correspondem na escala Kelvin? Então eu vou ter que converter de Fahrenheit para Kelvin, ou depois de converter para Celsius, né? Converto de Celsius para Kelvin. Então eu quero saber essa temperatura aqui em graus Celsius e em Kelvin. Então observem. Então para isso a gente vai aplicar uma formulazinha. Eu vou ter que voltar lá naquele esqueminha lá para vocês entenderem melhor isso aqui, ó. Então observem. Olha aqui, vamos supor que eu tenho a temperatura em graus Celsius e quero converter para Fahrenheit. Então eu vou utilizar essas duas. Ou vice-versa. Eu tenho a temperatura em Fahrenheit e quero converter para Celsius. Eu utilizo essas duas. Se eu quero converter Celsius para Kelvin ou vice-versa, eu utilizo essa e essa. Se eu quero converter Fahrenheit para Kelvin ou vice-versa, eu utilizo essas duas. Então você vai utilizar cada formulazinha de acordo com a sua precisão no problema, né? Então vamos observar lá. Então decorem essa fórmula. Ó. O que eu quero aqui a princípio? Eu quero converter de Fahrenheit para Celsius. Então a fórmula é a seguinte: Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Se eu quero converter de Fahrenheit para Celsius, no lugar do F do Fahrenheit aqui, a temperatura em Fahrenheit, eu coloco a minha temperatura, né? O número no caso aqui, o módulo, né? Podemos dizer o módulo aqui, ó, né? Então, no lugar de TF, eu quero saber a mínima primeiro. Eu vou colocar 50 e continuar a equaçãozinha aqui, tá? Então, olha, ficou 5Tc sobre 5 é igual a 50, que eu peguei aqui, que é a mínima, menos 32. Vai dar 18. Aqui eu já vou resolver direto, né? Observem aqui, ó. Então, 50 menos 32, 18. Então, ficou Tc é igual a 18 sobre 9 vezes 5. Desculpe, vezes 5. Por quê? Eu separei, né, essa parte aqui, que é o que eu estou procurando, né? E o 5 estava aqui dividindo, eu passei para cá multiplicando. Então ficou assim, ó, 18 sobre 9 vezes 5. Então o 5 estava aqui, veio para cá multiplicando esta fraçãozinha aqui. Então ficou, eu posso simplificar aqui, ó, 18 por 9 vai dar 2. 9 por 9 vai dar 1. Então 2 vezes 5 vai dar 10 graus Celsius. Então a minha temperatura mínima é 10 graus Celsius. Já aqui eu vou pegar a temperatura máxima. A mesma coisa, é só substituir temperatura Fahrenheit, no caso aqui, pelo número. Então substituir 68 menos 32, deu 36, né? 36 sobre 9. O 5 estava aqui dividindo, passa para lá multiplicando, né? Mesma coisa, eu posso simplificar isso aqui. 36 por 9 vai dar 4, 9 por 9 vai dar 1. Então 4 vezes 5, 20. Então a temperatura mínima naquele lugar é 10 graus Celsius e a temperatura máxima 20 graus Celsius. Então, para a gente converter para Kelvin, eu vou converter agora, mas eu vou precisar de mais uma aula. Tá? Vou postar mais uma aula então.